Nós vamos começar o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 25, entrando agora, tratando das evocações, no subitem das considerações gerais, a partir do item número 269. Então, é bacana, né, o Braz lembrando aqui que ontem foi abordado no programa Encontro com Fátima Bernardes alguns temas relacionados ao espiritismo, né? Então, entrevista com pessoas que trabalham com curas, o Marcel Sotomayor, que é o jornalista, falando sobre a biografia de Kardec, pessoas que receberam psicografias, enfim, várias abordagens, né, vários aspectos da doutrina espírita, bastante interessante. Para quem quiser depois conhecer, dê uma chegadinha lá no site do... deixa eu ver aqui... É só colocar no Google, né, Globo, Fátima Bernardes, que encontro, que aí vocês vão encontrar o link ali. Foi o programa de ontem, dia 29 de outubro, né? Então vale a pena assistir alguns trechos que não são muito compridos, né? Coisa de 2, 3 minutos cada um, bem legais. Vale a pena vocês assistirem também, né, a título de instrução. Muito bem abordado, muito bem trabalhado também. Que, aliás, essa é uma das nossas grandes preocupações quando o espiritismo é abordado na televisão. O que será que vão falar? De que forma que vão abordar a doutrina, né? E foi trabalhado de um jeito muito coerente com aquilo que a doutrina se apresenta nas suas bases doutrinárias, né? Bom, nós vamos começar aqui então o nosso estudo de hoje das evocações. Eu queria, antes disso, ler para vocês aqui dois trechos que são bastante interessantes para começarmos a ilustrar esse nosso capítulo. A Miriam colocou na área de texto, para quem quiser. Só juntar ali o HTTP do //, copiar e colar lá no navegador de vocês. Depois, naturalmente, vocês fazem isso, mas deixem já separados separado já para poder facilitar depois a consulta futura. Bom, dois trechos interessantes aqui de dois livros que foram publicados por coincidência pelo próprio Marcel Sotomayor, esse jornalista que deu o depoimento dele ontem na televisão. E ele escreveu dois livros falando sobre a vida do Chico Xavier e o outro sobre o trabalho que ele realizava. Nesse primeiro, As Vidas de Chico Xavier, aliás, são dois livros ótimos. Um livro falando sobre as vidas de Chico Xavier e o outro Por Trás do Véu de Ísis, que aborda o trabalho de psicografias e das necessidades, né, das famílias que vão desesperadamente peregrinando por essas instituições em busca de comunicação dos seus familiares que desencarnaram, dos seus amigos. Então, nesse primeiro livro aqui, aliás, os dois livros nós vamos falar de dois trechos desse mesmo livro, e para a gente poder depois entrar na codificação propriamente dita. Um trecho em que Kardec falava sobre o trabalho de psicografias de livros e de mensagens que ele já realizava lá em Uberaba. Marcel descreveu o seguinte aqui, né, falando sobre o nosso amigo Vantuil de Freitas, que foi então o presidente da Federação Espírita Brasileira até o final da década de 50. Então o Chico diz o seguinte: agora, meu caro Vantuil, que 30 anos consecutivos se passaram sobre minhas singelas atividades mediúnicas, tenho necessidade de sentir alguém comigo, a quem eu possa ir transmitindo recomendações de nossos benfeitores espirituais, que eu não posso de pronto atender, em cujas mãos possa deixar alguns deveres preciosos, na hipótese de qualquer necessidade. Chico estava cansado, um parceiro viria a calhar. Ainda faltavam 3 livros para ele honrar o compromisso assumido com Emmanuel, para concluir a segunda série de 30 livros, de 30 títulos. As sessões de Pedro Leopoldo eram exaustivas e às vezes terminavam muito mal. As mensagens de mortos a seus parentes, apesar de escassas e de dirigidas ao público espírita, causavam transtornos. Companheiros de Chico, alguns deles interessados em fazer média com os ricos e poderosos do Rio de Janeiro e de São Paulo, convidavam figurões para tentar a sorte em Pedro Leopoldo.
Quem sabe eles não recebiam recados de seus familiares do além. A maioria absoluta voltava para casa frustrada. Chico tentava explicar. Não dependia dele, não era má vontade. Ele não tinha o poder de obrigar um morto a mandar recados para a terra. E insistia. O telefone toca de lá para cá. Alguns dos inconformados sentiam vontade de bater aquele telefone imaginário na cara do pobretão ignorante. Resultado? Chico foi atacado 4 vezes com tapas no rosto por não conseguir atender aos pedidos. A chegada de Valdo Vieira poderia aliviar tanto estresse. Naquele ano, Chico viajou para Sacramento com um jovem e foi homenageado em uma festinha espírita. Entre os convidados estava um desconhecido de apenas 16 anos, bastante incomodado com as reverências prestadas por todos, ao médium de Pedro Leopoldo. Ele não entendia tanta badalação. Qual a graça daquele senhor esquisito? De repente, uma mulher pediu um autógrafo ao homenageado. Chico disse em voz alta: só se o Celso me emprestar uma caneta. Celso de Almeida Afonso, o rapaz mal-humorado, estava por perto e teve uma reação inusitada. Agarrou aquele quarentão estranho, beijou seu rosto e aos prantos prometeu: nesta encarnação vou me comparar a um dedo do pé do senhor. Chico se encolheu e disse: sou apenas cascalho que serve para machucar os pés de quem passa por mim. Você é a luz. Em seguida, avisou Valdo Vieira: Celso é médium e vai trabalhar conosco em Uberaba. E aqui essa é uma primeira parte, né? Então, eu queria ler para vocês exatamente, especificamente, sobre essa questão do telefone toca de lá para cá, porque a gente ouve muito essa frase dizendo que nós temos que esperar sempre, como uma regra geral, a manifestação espontânea dos espíritos, mas é importante que nós contextualizemos essa frase, essa ideia, em situações como essa, em que pessoas que apareciam no centro que o Chico trabalhava, exigindo uma comunicação. E quando ele dizia que ele não dependia dele, que não era má vontade, que ele não podia obrigar o morto a mandar o recado para a terra, e aí então ele insistia que o telefone tocava de lá para cá. Ou seja, que nesses casos depende da espontaneidade do espírito. Um outro trecho que nós temos aqui, também que é bastante interessante, isso aconteceu em 1978, na época em que aquela novela, O Profeta, passou pela primeira vez. Chico fez uma participação, teve uma participação na novela, interpretando a si mesmo, né, como o próprio Chico Xavier, falando sobre mediunidade, a respeito daquele profeta que utilizava a mediunidade para fins lucrativos, né? Então ele apareceu ali com uma orientação moral para aquele médium. E naquele período mesmo, naquele mesmo ano, nós temos ali, também naquele ano, Chico se envolveu em uma novela bastante real e bem trágica. Ele fechou os olhos e registrou no papel uma carta assinada por Maurício Garcês Henrique, de 16 anos. Sua tragédia tinha sido notícia de jornal 2 anos antes. Maurício fora assassinado pelo melhor amigo, José Divino Nunes, então com 18 anos. Os dois eram inseparáveis. José Divino foi preso e defendeu a própria inocência. O tiro tinha sido acidental. Para piorar a situação, perdeu o pai e a mãe em um desastre de automóvel logo após ter sido detido. A família de Maurício, inconformada, exigia a punição do assassino. Em meio à investigação, atormentada pela dor da perda, ela cumpriu o roteiro seguido por milhares de pessoas em todo o país. Apesar de serem católicos, o pai e a mãe da vítima foram para Uberaba em busca de Chico Xavier. No primeiro contato, Chico repetiu a frase: o telefone toca de lá para cá. De 2 em 2 meses, a família voltava a Uberaba, recebia sempre pequenos recados como resposta aos pedidos que deixavam sobre a mesa. Os enfermeiros do além avisavam: nosso caro amigo está sob assistência de abnegados amigos espirituais. Ou, o querido filho está presente e beija-lhe a mão ou o coração materno. O filho querido agradece as preces e as lembranças. A primeira carta veio em 78. O morto pedia resignação e garantia.
Vamos lá. O José Divino nem ninguém teve culpa no meu caso. Brincávamos a respeito da possibilidade de ferir alguém pela imagem do espelho. Sem que o momento fosse para qualquer movimento meu, o tio me alcançou, sem que a culpa fosse do amigo ou minha mesma. O resultado foi aquele. Se alguém deve pedir perdão, sou eu, porque não devia ter admitido brincar em vez de estudar. Estou vivo e com muita vontade de melhorar. Os pais de Maurício ficaram impressionados. A assinatura da carta escrita por Chico era quase idêntica à da carteira de identidade do rapaz, e o texto estava repleto de referências aparentes e assuntos pouco conhecidos pela família. Mas o pai ainda queria ver José Divino atrás das grades. E então depois, né, aconteceram outros contatos, e houve, como a gente conhece, né, a absolvição, como tendo essa carta como um dos elementos que ajudaram na compreensão do caso, e da mesma forma também na absolvição do José Divino. Né? Esse caso, inclusive, virou temas de estudos jurídicos, temas que virou notícia na imprensa estrangeira e tudo mais. Né? Então nós vimos aqui duas situações, dois casos interessantes, em que o Chico falava sobre aquela questão de aguardar a comunicação espontânea dos espíritos. Por que eu estou trazendo isso? Porque normalmente a gente traz essa ideia, né, o poema colocou para nós direitinho ali, muitos usam essa frase do Chico para negar a evocação dos espíritos orientadores, o que vai contra as colocações de Kardec. Né? Então, muitos usam essa frase exatamente por não contextualizá-la e não compreender o seu real sentido, né, do porquê de ter sido comentado. E a gente vai utilizar aqui as próprias palavras de Kardec como sendo um endosso, né, para aquela possibilidade, para aquela circunstância. Para quem acompanha via internet as sessões de psicografias que acontecem lá em Itajaí, em Santa Catarina, da comunidade espírita Irmã Lúcia, né, aquela que a gente sempre noticia aqui para vocês, é muito comum logo no início, quando nós temos ali um espírito que é o responsável pela coordenação das psicografias, ele anunciar quem são os espíritos presentes. Então ele começa a dizer, né, temos aqui presente, ele faz a psicografia, depois ali tem uma das colaboradoras atendentes daquele grupo que faz a leitura da psicografia, e ele começa avisando sobre os informes do além, né? E aí então ele diz, olha, estão aqui presentes espíritos tal, e aí então os familiares vão se identificando na plateia. Só que não são todos. Embora seja uma sessão de 2 horas, se eu não me engano, de psicografias, para recebimento das psicografias e depois para leitura. E depois também o comentário dos próprios familiares a respeito do conteúdo da mensagem. E aí então nem todos são contemplados com essa mensagem. Então a gente percebe que em atividades, em tarefas, em que reuniões públicas são organizadas, em que uma grande quantidade de pessoas está ali presente aguardando uma comunicação, é muito difícil fazer uma evocação específica privilegiando uns e recusando outros. Então, nesse caso, aguarda-se então a comunicação espontânea dos espíritos. Diferentemente do que acontece numa reunião de estudos, numa reunião de orientação, numa reunião de trabalho, onde é possível fazer a evocação, que a gente vai ver aqui agora Kardec comentando a esse respeito. O Brás colocou, mesmo Kardec, quando ia evocar alguém, perguntava a Santo Agostinho e São Luís se era conveniente. Né? Ele tinha ali as orientações deles, mas ao mesmo tempo os próprios espíritos, Santo Agostinho e São Luís, eles eram evocados. Né? A gente vê muito isso na Revista Espírita, quando um espírito, ouvindo evocado, né? Kardec tinha o hábito de pegar os jornais da França e ler ali os obituários. E aí tinha um criminoso que tinha sido executado, um outro indivíduo que tinha desencarnado de um acidente, e ele via naquela situação uma oportunidade de aprendizado. Então ele fazia a evocação daquele espírito. O espírito se manifestava, trazia o seu depoimento, e dependendo do conteúdo da comunicação que ele trazia, ele então fazia a evocação desses espíritos orientadores para poder dissolver aquela dúvida ou ampliar o esclarecimento a respeito dela. Então nós vemos ali que é possível, né, trabalhar de várias formas com a comunicação, sem necessariamente trazer ali uma regra, um dogma, uma proibição, mas sim saber quando e como utilizar
os recursos que a mediunidade proporciona. Existe até uma evocação de como evocar os espíritos no Livro dos Médiuns. Existe, sem dúvida, né? Então a gente vai começar aqui no capítulo 25 das evocações, considerações gerais. O item 269. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou atender ao nosso apelo, isto é, ser evocados. Algumas pessoas acham que não devemos evocar nenhum espírito, sendo preferível esperar o que quiser comunicar-se. Entendem que chamando determinado espírito, não temos a certeza de que é ele que se apresenta, enquanto o que vem espontaneamente por sua própria iniciativa prova melhor a sua identidade, pois revela assim o desejo de conversar conosco. Ao nosso ver, isso é um erro. Primeiramente porque estamos sempre rodeados de espíritos, na maioria das vezes inferiores, que anseiam por comunicar-se. Lembrando mais uma vez que quando nós falamos de espíritos inferiores, não falamos de obsessores, não falamos de espíritos perversos, falamos de espíritos ligados ao mundo terreno, ligados à matéria. Então eles vão trazer o seu depoimento, vão lamentar ali a vida que tiveram, algumas vezes vão trazer ali um tom de brincadeira na comunicação, então não significa necessariamente o espírito inferior, um espírito com intenções maldosas, né? Em segundo lugar, e ainda por essa mesma razão, não chamar nenhum espírito em particular é abrir a porta a todos os que querem entrar. Não dar a palavra a ninguém numa assembleia é deixá-la livre a todos, e bem sabemos o que disso resulta. O apelo direto a determinado espírito estabelece um laço entre nós e ele. O chamamos por nossa vontade e assim opomos uma série de barreiras aos intrusos. Sem o apelo direto, um espírito muitas vezes não teria motivo nenhum para vir até nós, se não for o nosso espírito familiar. Essas duas maneiras de agir têm suas vantagens, e só haveria inconveniente na exclusão de uma delas. As comunicações espontâneas não têm nenhum inconveniente quando controlamos os espíritos e temos a certeza de não deixar que os maus venham dominar. Então é quase sempre conveniente aguardar a boa vontade dos que desejam manifestar-se, pois o pensamento deles não sofre dessa maneira nenhum constrangimento, e podemos obter comunicações admiráveis, enquanto o espírito evocado pode não estar disposto a falar, e não ser capaz de o fazer no sentido de que desejamos. Aliás, o exame escrupuloso que aconselhamos é uma garantia contra as más comunicações. Nas reuniões regulares, sobretudo quando se desenvolve um trabalho sequente, há sempre espíritos que as frequentam, sem que precisemos chamá-los, pela simples razão de já estarem prevenidos da regularidade das sessões. Manifestam-se quase sempre espontaneamente para tratar de algum assunto, desenvolver um tema ou dar uma orientação. Nesses casos é fácil reconhecê-los, seja pela linguagem, que é sempre a mesma, seja pela escrita ou por certos hábitos peculiares. Então esse primeiro item que a gente está lendo, 269, ele é extremamente importante para a nossa compreensão de que forma conduzir uma reunião mediúnica. Que ela pode ser espontânea, aguardando que o telefone toque de lá para cá, quando o trabalho visa a comunicação de espíritos desencarnados com seus familiares, estando esses familiares presentes numa reunião sem a possibilidade de atender a todos. E aí então aguarda que os espíritos se manifestem. No próximo item, a gente vai falar um pouquinho de que forma que os espíritos se manifestam espontaneamente. Por que eles chegam e como também os evocados se manifestam nas reuniões que nós realizamos. No caso dos espíritos evocados, é a mesma coisa. Se nós desejamos a comunicação de um espírito específico para nos trazer um depoimento, faça então uma evocação, mas com todas as prevenções. O espírito se manifesta, nós analisamos o seu conteúdo, analisamos a sua linguagem, analisamos os caracteres da sua personalidade que se manifestam naquela comunicação, para saber exatamente se ela é legítima ou não. Um dos cuidados que nós observamos, principalmente nas reuniões familiares, são os detalhes que os espíritos se preocupam em trazer na carta para poder atestar, endossar a sua identidade. Então o espírito que chega até nós já lemos para vocês aqui várias psicografias
várias comunicações em que o espírito fala de uma situação que a família viveu, uma situação particular que a família viveu, o nome de familiares desencarnados, formas de tratamento íntimo da família, né? Então, a forma como eles se chamam, a forma como eles se tratam, isso para fazer com que o espírito comunicante seja identificado pela família. Algumas vezes é interessante, a gente vê muito isso nos depoimentos dessas comunicações, em que o espírito traz uma comunicação, fica ali aquela plateia com grande expectativa, para a gente poder ter uma ideia. Em Uberaba, quando Chico Xavier trabalhava e também o Celso de Almeida Afonso trabalhavam, então quer dizer, os dois já desencarnaram, né? Então hoje nós temos ali outros médiuns trabalhando, dando continuidade naquele trabalho, mas esses dois em especial, que acabaram se destacando muito no trabalho que faziam lá em Uberaba, eles faziam 3 reuniões de comunicação, três reuniões públicas de comunicação, feitas uma na terça, na sexta e no sábado, se eu não me engano. E nessas reuniões eles aceitavam apenas 5 comunicações, apenas 5 psicografias em cada uma dessas reuniões. Lembrando que quando nesses dias de comunicação, de reuniões públicas, chegavam ônibus, caravanas de várias partes do Brasil, com familiares angustiados, ansiosos, muitas vezes desesperados para receber uma comunicação. Então era um auditório com 200 pessoas presentes para apenas 5 comunicações. Daí então deixar a critério dos espíritos a organização de qual será o espírito que se fará presente. Isso por uma questão de disciplina. Daí então que você chega no papel e vai fazer então uma evocação. Como é que vai ser feita essa organização? Vai ser feita no sorteio? Vai ser feito por uma indicação? Então, para poder fazer com que o trabalho se torne o mais sóbrio possível, o mais legítimo possível, eles permitem então que seja feita que as comunicações venham de uma forma espontânea. Então o sistema utilizado ele tinha uma razão de ser. E daí então, quando o Chico falava, naquele primeiro texto que nós lemos, que o telefone toca de lá para cá para fazer com que aqueles familiares que são mais ansiosos, que estão mais desequilibrados, tenham essa compreensão que não depende do médium arrastar um espírito para que ele possa se comunicar. Então, esse é o detalhe importante que a gente tem que compreender dessa frase que o telefone toca de lá para cá. Das próximas vezes que vocês ouvirem, que vocês lerem, então não pensem que está errado, mas pensem que era bastante conveniente para aquele tipo de trabalho. E se nós estivéssemos na mesma situação, nós também aceitaríamos esse mesmo sistema. Aqui nós não fazemos evocação, porque o trabalho é feito beneficiando todas as pessoas que estão presentes. Só que nós não podemos privilegiar um ou outro. Simplesmente dessa forma. Tá? De novo ali também, o Armando trouxe para nós o link lá do programa da Fátima Bernardes. Então, através de um desses links, é fácil achar os demais, porque estão todos ali na sequência direitinho, é bem legal. Então vamos lá, próximo. Item 270. Quando se quer evocar um espírito, quando se quer se comunicar com um espírito determinado, é absolutamente necessário evocá-lo. Se ele puder atender, obtém-se geralmente a resposta sim ou estou aqui, ou ainda, o que queres de mim? Às vezes ele entra diretamente no assunto, respondendo por antecipação as perguntas que se pretende fazer. Quando se evoca um espírito pela primeira vez, é conveniente designá-lo com alguma precisão. Deve-se evitar perguntas formuladas de maneira dura e imperativa, que podem afastá-lo. As perguntas devem ser afetuosas ou respeitosas, conforme o espírito, e em todos os casos revelar a benevolência do evocador. Então, se se deseja se comunicar com um espírito específico, faça então uma evocação cordial, com toda a educação, como nós fazemos convidando alguém para participar de algum evento nosso, diferentemente daquela ideia de que o espírito está à nossa disposição e nós podemos pôr ou dispor da forma como for conveniente para nós. Então sempre conversar com o espírito e sempre tendo aquele cuidado. Kardec falou isso no capítulo anterior,
que tratava da identidade dos espíritos, fica perguntando, é você mesmo que está aí? Tem certeza? Você pode provar que é você? Um espírito menos paciente, ele vai dizer assim, bom, se eu estou aqui e você tem dúvidas de que sou eu, então eu vou embora. E o espírito então sai porque ele não tem essa paciência. Porque dá a impressão de que nós evocamos um espírito e o fato dele ter desencarnado o coloca numa condição de um espírito cheio de compreensão, cheio de tolerância, de paciência. E muitas vezes é um espírito que não está nem preocupado com essa ideia da divulgação do espiritismo, se o espiritismo ele é aceito, ou se ele é consolador prometido ou não. Ele é um espírito, ele sabe que é possível. E nesse caso, ele vai dizer, olha, sinceramente, não me interessa participar desse trabalho. E aí então faz a evocação, os espíritos trabalham, e ele então vem com aquela cara amarrada, vem emburrado, impaciente, e o médium, cheio de razão, começa então a enquadrá-lo, né? Quem é você? De onde você veio? O que você fez? O espírito fala, alto lá, como é que é? Não tem educação nesse lugar, não? Então, tem situações assim que os espíritos repreendem os médiums exatamente pela forma como eles se comportam diante dos espíritos. Como se eles fossem detentores de um poder mágico capaz de aprisionar e obrigar os espíritos a fazerem o que eles querem. Sendo que Kardec já trouxe para nós essa orientação que os espíritos nada mais são do que homens desencarnados. E sendo homens desencarnados, eles têm o mesmo conhecimento, a mesma liberdade, né, ou a mesma liberdade que todos nós temos como encarnados também que somos. Então, no caso de se comunicar com um espírito específico, é necessário evocá-lo. Agora, se for uma reunião regular, em que eu faço todas as semanas, em que eu faço em determinados dias, e aquele espírito já está comprometido comigo, já criou um laço de afeto, pode ser um espírito familiar, pode ser um espírito mentor, pode ser um outro espírito que colabora naquele desenvolvimento de tarefas. E aí então o fato de o médium se colocar à disposição, o espírito já se manifesta. E é interessante que Kardec coloca que esses espíritos que são evocados, quando nós planejamos uma evocação, vamos supor que nós tenhamos uma reunião mediúnica amanhã. Aí eu converso com vocês assim, olha, eu estou interessado em obter alguma resposta de um espírito que tenha conhecimento a respeito da vida dos animais. E eu me recordo de um veterinário, que também era espírita, e ele desencarnou. Então nós vamos evocar esse espírito e vamos conversar com ele sobre temas relacionados com essa questão dos animais no plano espiritual. Tudo bem para vocês? Tudo bem, tchau. Amanhã a gente volta a se encontrar e aí então na reunião a gente solicita, olha, solicitamos a presença do espírito de tal, né, de tal médico para nos ajudar no nosso esclarecimento. E o espírito fala, eu estou aqui. Aí nós pensamos assim, poxa, mas que coisa maravilhosa. No momento em que nós colocamos o nome dele, ele apareceu. Só que o fato de nós termos planejado isso no dia anterior, já fez com que os espíritos comprometidos com o nosso trabalho já entrassem em contato com esse espírito, marcando a hora, porque dá a impressão de que o espírito não tem preocupação com a agenda. Ele tem preocupação com a agenda quando as suas tarefas estão relacionadas com a nossa. Se eu estou numa casa espírita, num determinado dia, às 8 horas da noite, os espíritos vão se programar para estarem lá conosco às 8 horas da noite. Então eles não são tão atemporais como nós imaginamos, né? Porque nós lemos no Livro dos Espíritos que fala que para o espírito não existe o tempo, não existe o espaço. Existe sim. Não da forma como nós entendemos. E principalmente quando eles estão relacionados conosco numa atividade direta, eles dependem da nossa agenda. Eles aguardam o momento em que nós estamos dormindo, o momento em que nós estamos acordando, o momento em que nós estamos trabalhando na casa espírita. Então eles conciliam a agenda deles com a nossa, para que o trabalho possa ser feito de uma forma conjunta. Então o fato de nós solicitarmos a presença daquele espírito, apresentarmos o nosso propósito, o espírito então estará presente conosco. No momento em que nós evocamos, pronto. O espírito se faz ali presente. E aí então muitas vezes, como Kardec colocou, ele já começa a psicografar, ou no caso de uma psicofonia, ele já começa a falar sobre o assunto sem sequer ser perguntado sobre isso. Então ele vem, traz uma introdução, fala sobre, de um modo geral,
sobre o tema que nós queremos, e se ele tiver condições e disposição para isso, ele vai dizer assim: então agora eu estou pronto para responder as perguntas de vocês. Mas antes ele já fez essa prévia. E nós temos uma experiência muito interessante nesse sentido, quando nós participamos, nós do grupo Espiritismo.net, como eu já comentei com vocês, nós fazemos, pelo menos uma vez por ano, a reunião com espíritos orientadores do nosso trabalho, através dos médiuns lá do Centro Espírita Leão Denis. E o orientador principal do nosso trabalho é o espírito Caibar Schutel, que vocês conhecem, né, que nós chamamos sempre de o grande desbravador da divulgação do espiritismo através dos meios de comunicação. Então Caibar se manifesta nas nossas reuniões. Então está agendado naquele dia, está agendado naquele horário, o médium está presente, os colaboradores do trabalho estão presentes, e aí então o espírito se manifesta através da psicofonia, e de imediato ele já começa a falar sobre a missão de divulgação do espiritismo. E quando ele acaba de fazer essa divulgação, então ele se coloca à disposição. No que eu posso ajudar vocês, meus filhos? E a gente pergunta assim, mas como é que ele sabia que a nossa reunião tinha o objetivo de falar sobre o nosso trabalho? E ele já começa a tocar num assunto. Exatamente porque ele já tinha um conhecimento prévio, pela sintonia que ele ou outros espíritos têm com o grupo. Então já sabem antecipadamente. Como é que um espírito se manifesta, por exemplo, numa reunião pública de comunicação entre familiares e os seus entes desencarnados? Como é que pode ter essa coincidência, entre aspas, de um indivíduo que pega um ônibus lá não sei da onde, chega no centro espírita naquela hora e de repente vem uma comunicação para ele? Que fenômeno espantoso é esse que faz com que haja essa coincidência? Na verdade, o fato do familiar se planejar muitas vezes durante meses para chegar naquela reunião, começa a organizar, começa a ver os seus recursos, a sua disponibilidade, começa a se informar. Então naquele dia ele vai até o centro espírita. O espírito familiar já sabia disso há muito tempo, porque vinha acompanhando o seu sofrimento, a sua ansiedade, os seus pensamentos, para que quando chegasse naquele horário, eles pudessem se encontrar. Então, na verdade, essa ideia que nós pensamos da coincidência é muito mais, né, da nossa ignorância do que daquilo que acontece no plano espiritual. Por outro lado, nós temos aqueles indivíduos que vão a essas reuniões e não são contemplados com uma mensagem. Por que eles não recebem essa comunicação? Porque ou o espírito não deseja, já que ele detém o seu livre-arbítrio, ou ele não pode, seja por uma tarefa, seja por uma impossibilidade sua. Nós temos familiares, nós temos pessoas que vivem essa grande ansiedade, essa grande expectativa de receber uma comunicação do seu familiar. Ele desencarnou num dia, uma semana depois ele já quer rapidamente ir a um centro espírita para receber um comunicado. E aí então ele não recebe. Outras pessoas vão recebendo e ele começa a ficar angustiado, começa a ficar frustrado, começa a ficar decepcionado, até mesmo desconfiado, porque ele acha que o fato do espírito estar desencarnado, ele já tem condições de dar uma comunicação. E nós, através do estudo que nós desenvolvemos, sabemos que aquele período de perturbação pelo qual um espírito passa é um período que pode demorar mais ou menos tempo. Então, algumas vezes nós temos pessoas que peregrinam por esses centros espíritas durante anos e não recebem uma comunicação sequer. Nós temos outros que vão uma vez e já recebem uma comunicação. Era interessante, para quem conhece a nossa amiga Rosana Madjaroff, ela teve ali uma situação bastante dolorosa na vida dela. Para quem quiser conhecer, é só ali no site www.saudadeeadeus.com.br, e ali tem as psicografias da filha dela, né, da Tatiana Madjaroff. E a Rosana, é interessante que durante muito tempo, a cada intervalo de alguns meses, ela ia até Uberaba conversar com o Celso de Almeida Afonso. E todas as vezes que ela ia, tinha uma comunicação esperando por ela. Era a comunicação que abordava um tema relacionado com a vida pessoal da família, e às vezes era um tema que falava de um modo genérico sobre o seu modo de viver, sobre aquilo que ela pensa, sobre aquilo que ela sente, sobre aquilo que ela começa a compreender.
Então ela tinha essa facilidade de receber essa comunicação. E foram mais de 20 comunicações que ela recebeu, chegou até a publicar um livretinho sobre isso. Por outro lado, nós temos pessoas que vão insistentemente nessas instituições e não recebem nenhum tipo de comunicação. Então nós vemos que não é tão simples como nós imaginamos os espíritos atenderem à nossa vontade. Algumas vezes nós temos pessoas que tiveram uma vida turbulenta, uma vida afetiva, uma vida entre pais e filhos, e depois que um desencarna, vem aquela sensação de culpa, de sofrimento, e aí então aquele que ficou aqui no mundo físico vai até um centro espírita solicitar comunicação. E o espírito que é informado que o seu familiar está ali no centro espírita para receber uma comunicação, ele vai dizer, mas eu vou lá para quê? Quando eu estava encarnado ele não falava comigo, por que quer falar agora? Eu não quero falar com ele. E aí então a gente fica espantado, mas um espírito faz isso? Por que não? A personalidade dele não muda. Os afetos dele não mudam. O que muda é a compreensão da sua realidade, mas ele continua sendo detentor da sua liberdade de se expressar, da sua liberdade de fazer o que bem entende. Então esse personalismo ainda existe com muita intensidade no mundo espiritual. Para aqueles que guardam aquele afeto e depois vem a possibilidade de retomar uma comunicação, um contato através da psicografia, ele vai ficar cheio de vontade. E o contrário também acontece. Quantos espíritos desencarnam e desejam ardentemente se comunicar com seus familiares encarnados, e os encarnados não conhecem a psicografia, não aceitam a psicografia, condenam a psicografia. E o espírito fica assim, olha, eu queria tanto falar para ele que eu estou bem, que eu continuo vivo, mas ele não quer me ouvir. Eu fico tentando intuí-lo a conversar com aquela pessoa para que ele possa conhecer um pouco mais essa possibilidade de comunicação, por exemplo, através do espiritismo. Fico intuindo para que ele vá àquela instituição, para que lá eu possa me comunicar com ele, mas ele não demonstra nenhum interesse. Não significa que ele não tenha afeto, mas é aquela pessoa que fica em casa chorando, lamentando, sofrendo, o espírito sofrendo junto, querendo se comunicar e não consegue. Então nós temos dos dois lados, é curioso a gente pensar dessa forma. Você só fala com quem quer falar com você. E você só escuta se você quiser ouvir aquela pessoa, o que ela tem a dizer. Do contrário, você vai se manter distante, você vai manter aquele bloqueio e acabou. A Miriam colocou, né, até sonhar mesmo, a pessoa não sonha. Rola uma angústia, né, o desejo de ter notícias através da psicografia. Até porque o sonho também, né, o Miriam, tem um detalhe. Para muitas pessoas, o sonho ele acaba sendo uma impressão que muitas vezes não traz aquela característica de realidade. Ele passa apenas como uma fantasia. Ele acorda dizendo assim, poxa vida, sonhei com a minha mãe. Foi um sonho tão bonito e tal. Aí você, como espírita, vai dizer assim, mas ela pode estar se comunicando com você. Ah, eu não acredito. Se for para se comunicar comigo, eu quero que ela se comunique através de uma carta. Aí eu vou ter certeza que é ela. Porque sonho pode ser coisa da minha cabeça. Nós sonhamos praticamente todos os dias com experiências de desdobramento e não acreditamos, achamos que é só uma fantasia da nossa cabeça. Nossa, eu tive um pesadelo horrível. E na verdade foi uma experiência sombria que ele teve de desdobramento. Mas o fato dele não ter como constatar isso de uma forma real, ele vai colocar isso como uma fantasia e só vai acreditar naquilo que ele vê, né, naquilo que ele conseguir ver e naquilo que ele conseguir ter contato. Do contrário, vai ficar apenas uma sensação. Eu mesmo sonhava com minha mãe doente no hospital por meses, mas era a impressão dos últimos dias. Pois é, será que era impressão? Essa é aquela interrogação, né, feita de neon, que fica ali em cima. O Acerfal colocou, quais são os cuidados que devemos tomar ao evocar o espírito de um encarnado? Kardec traz isso com bastante detalhe, o Acerfal, quando ele fala sobre evocações exatamente desse capítulo, que primeiro, quais são as suas intenções para conversar com aquele espírito? É para satisfazer uma curiosidade? É apenas para poder tirar uma dúvida egoísta? Vocês se lembram daquela passagem no filme Ghost, em que a Oda Mae Brown fazia aquelas consultas? Aí então veio o espírito e a pergunta era, onde você colocou o atestado ou testamento que ficou para nossa família? Aí o espírito pensa assim, mas foi para isso que você me chamou? Então, quer dizer, depende primeiro do objetivo. Segundo, do conhecimento do grupo.
para poder compreender de que forma lidar com esse contato, quer dizer, para saber se é o espírito realmente, para saber se o espírito está em condições de conversar, para saber se o médium tem condições de conter uma manifestação que não seja daquele espírito. Todos esses cuidados devem ser tomados. E através da experiência isso acaba se tornando muito mais fácil. E principalmente, quem você vai evocar? Quem vai evocar? Por que você vai evocar? E quem são aqueles que participam da reunião mediúnica? Esses são os cuidados básicos. E depois, no diálogo com o espírito, saber o que conversar com ele. Kardec até fala sobre isso no capítulo 26, perguntas que podem ser feitas aos espíritos. Aí nós vamos saber exatamente qual é isso. Me esclarecer sobre a intenção e qual a razão pela qual está evocando aquele espírito. Sim, muita gente não pega aquelas tábuas Ouija, aquelas tábuas de comunicação dos espíritos, para perguntar com quem vai casar, se vai ficar rico, se não está, e faz uma evocação. Nós vemos isso normalmente nos jovens, né? Nos filmes que aparecem principalmente, só que lamentavelmente tem sempre aquele aspecto de terror. Então, faz uma evocação de um espírito, nós queríamos conversar com os espíritos que estão presentes. Ou então eu queria me comunicar com o espírito tal. Como a intenção é uma brincadeira, uma curiosidade, e aquele espírito evocado não pode comparecer, aqueles que estão próximos são aqueles que vão se manifestar. E aí o que vai acontecer, Deus sabe. Então, esse é o detalhe que a gente tem que observar nesse primeiro ponto. Na questão 271, muitas vezes a gente se surpreende com a presteza com que o espírito evocado se apresenta, mesmo na primeira vez. Disse-ia que estava prevenido, ou seja, que ele já estava preparado para poder se comunicar. É realmente o que acontece quando a gente se preocupa de antemão com sua evocação. Esse se preocupar é uma espécie de evocação antecipada. E como temos sempre espíritos familiares que se identificam com o nosso pensamento, eles preparam a vinda de tal maneira que, se não houver obstáculos, o espírito estará presente ao ser evocado. Caso contrário, é o espírito familiar do médium, ou um interrogante, ou um dos frequentadores habituais, que o vai buscar, e para isso não precisa de muito tempo. Se o espírito evocado não pode vir imediatamente, o mensageiro, os pagãos diriam Mercúrio, né, porque é o deus mensageiro do panteão greco-romano, o mensageiro marca um prazo, às vezes de 5 minutos, um quarto de hora, 1 hora e mesmo de muitos dias. E quando ele chega diz, está aqui. Então se pode começar a fazer as perguntas que se deseja. Interessante isso, né? Você coloca num trabalho que é bem organizado, num trabalho que tem ali a participação de espíritos amigos, de espíritos que acompanham aquela atividade, numa reunião privada, uma reunião familiar, ou uma reunião institucional realizada no centro espírita, nós temos ali os espíritos que estão sempre presentes acompanhando o desenvolvimento. E isso porque vem seriedade naquilo que está sendo feito. Percebem que o objetivo é um objetivo de esclarecimento, de fortalecimento das convicções dos participantes. E aí então, de imediato surge o improviso. Como nós fazemos aqui, estamos falando do assunto, fazendo uma leitura, de repente vem um assunto assim que a gente lembra, vamos falar daquele assunto e coloca ele para poder ilustrar o trabalho que a gente está fazendo. Isso acontece com bastante frequência, que eu deixo vocês meio zonzo, trazendo uma lembrança daqui, uma informação dali, de repente faz aquela salada toda e é o Deus nos acuda. Então, nesses improvisos que nós fazemos, por que não acontecer um improviso numa reunião mediúnica? Nós estamos conversando, se lembrem, né, que a gente estava falando sobre aquele espírito veterinário, que tinha sido um veterinário aqui exatamente por se interessar pelo tema da vida dos animais, e estando desencarnado e tendo algum conhecimento doutrinário, ele pode ser para nós um indivíduo que traz uma grande contribuição. E aí então a gente começa a conversar com esse espírito, perguntando como é que vivem os animais, qual é o atendimento que eles recebem, como é que funciona a reencarnação. Essas perguntas básicas, né, que nós temos a respeito desse tema, né, aquela curiosidade natural para a nossa instrução. E de repente, a Betinha, que estava parada ali na mesa, e fala assim, será que nós não poderíamos conversar com um espírito que trabalha com os cuidados da natureza também? E aí a gente fala assim, bom, vamos tentar.
E aí então todo mundo se concentra, faz aquela evocação, solicitamos a presença de um espírito que tenha um trabalho no plano espiritual relacionado com a ecologia, com a natureza, com as florestas, com as águas. Seria possível, né, em nome, né, em nome de Deus, como Kardec sempre orienta, chamando essa evocação de Deus para poder fortalecer os laços de fé dos participantes, seria possível que um espírito com essas características, com esse conhecimento, pudesse nos ajudar? Aí então nós ficamos naquele silêncio de alguns poucos segundos, 1 minuto, e de repente vem uma psicografia. Aguardem que vamos providenciar. Aí a gente fala, oba. Aí um espírito, enquanto a gente começa a falar sobre o tema, para poder manter a harmonia do grupo, o espírito pode dizer, aguardem 30 minutos que eu vou tentar ajudá-los. E aí nós continuamos fazendo o nosso trabalho. De repente vem a psicografia. Temos aqui um colega, um irmão que vai ajudá-los. Pronto, o espírito se comunica. Aí a gente pensa assim, poxa, mas será que esse tipo de dinâmica acontece mesmo no plano espiritual? Por que não? Somos nós que criamos aquele ritual de uma reunião mediúnica, fazendo aquela coisa fúnebre, aquela coisa séria, aquela coisa medonha, de que somente um espírito pode se comunicar, depois que ele foi embora nada mais pode ser perguntado, nada pode ser trabalhado. Essa espontaneidade que nós estamos tratando aqui agora era o que Kardec fazia na época dele. Mas pelo fato de nas reuniões mediúnicas, nos cursos de mediunidade, a instrução é sempre aquela, ou o espírito é um espírito instrutor que vem espontaneamente, ou é um espírito sofredor que vem espontaneamente, ou é um obsessor que é evocado nesses casos, porque o obsessor ele não vem espontaneamente, ele não quer vir. Então nós fazemos a evocação, solicitando a ajuda dos trabalhadores espirituais para que aquele espírito se manifeste. Ou então pode ser um espírito que vem trazer uma comunicação espontânea de um familiar. Então hoje nós mudamos as características dessa comunicação, porque quando nós falamos do sobrenatural, quando nós falamos dos espíritos, sempre surge, né, aquele clima de expectativa, aquele clima de algo fora do normal, sendo que nós podemos tratar isso com absoluta naturalidade. Kardec queria conversar, por exemplo, com um espírito que tinha sido guilhotinado na sua época, com um espírito que tinha sido morto num suicídio, um espírito que tinha sido morto numa guerra. E ele conversava naturalmente, com a mesma naturalidade que ele evocava esses espíritos, ele evocava um espírito familiar, evocava um espírito instrutor. Mas também nas reuniões mediúnicas, orientados pelos espíritos que trabalhavam com ele, espíritos se manifestavam espontaneamente, naturalmente eram convidados a se manifestar, vinham de uma forma espontânea trazer uma instrução selecionada pelos espíritos para poder ajudar no desenvolvimento do grupo. Já pensou que bacana que seria, se nós tivéssemos a oportunidade de trabalhar dessa forma? Quem que nós evocaríamos? Quais seriam os nossos objetivos, nossos propósitos? Quem seriam os espíritos que nós chamaríamos? Não precisamos chamar grandes personalidades, basta que nós chamemos espíritos conhecedores de um tema que nós estamos abordando. Um tema da medicina, por exemplo, da nossa ciência, chamemos um espírito, não precisa chamar ele pelo nome especificamente, mas se for o caso, chamemos pelo nome, se nós quisermos conversar especificamente com o indivíduo. Fratana colocou, existe o caso da sintonia, certo? Já que em uma reunião de desobsessão, o médium recebe a comunicação diversa de outro médium, do mesmo espírito, né? Sim, acontece, né? O médium, normalmente, que trabalha com desobsessão, é o médium que tem ali uma capacidade universal, vamos dizer assim. Ele tem uma facilidade de assimilar o pensamento de outros espíritos. O próximo tema que a gente vai ler aqui, temos aqui... Não tem tempo ruim comigo, pode chamar que eu estou presente. No 271 ainda, temos aqui, o mensageiro nem sempre é um intermediário necessário, porque o apelo do evocador pode ser ouvido diretamente pelo espírito, como está explicado no item número 282, pergunta 5, sobre o modo de transmissão do pensamento. Quando dizemos que se faça a evocação em nome de Deus, entendemos que essa recomendação deve ser tomada a sério e não levianamente. Os que pensarem que se trata de uma fórmula sem consequência, farão melhor se desistirem de evocar. Então essa ideia
de elevar o pensamento do grupo, evocando a imagem de Deus na mente das pessoas, de Jesus, dos bons espíritos amigos, isso é um critério de segurança. Porque, na verdade, no momento em que você cita o nome, ou que você faz um trabalho em nome de, você naturalmente eleva a sua sintonia. Consequentemente, o grupo se protege através dessa psicosfera transformada. E, ao mesmo tempo que o espírito, sentindo essa afinidade, se manifesta com mais segurança. Muitas vezes permitimos que um espírito se manifeste, tanto que na abertura das reuniões é importante criar esse clima. Iniciamos a nossa reunião com a presença de Deus, com a presença de Jesus aqui entre nós, com a presença dos amigos espirituais, não como uma fórmula e não como uma fórmula falada de uma forma exterior, mas fazendo com que as pessoas evoquem um pensamento elevado intimamente para poder criar aquela corrente de vibração em torno do trabalho. Isso é fundamental. Então, nesse caso, faça a evocação e os espíritos se manifestam. Aqueles espíritos que se manifestam num grupo, que têm essa permissão, no momento em que eles precisam entrar nessa sintonia, então eles abortam a sua participação. Em nome de Deus, agradecemos a sua presença, o espírito não tem nem coragem de falar o nome de Deus, como já aconteceu várias vezes. Kardec relata um fato interessante na Revista Espírita, que um espírito foi evocado, e ele era um espírito muito revoltado. E aí então, no momento em que foi solicitado que ele pedisse perdão a Deus pelos pecados, pelos erros que ele tinha cometido, no momento em que ele ia escrever a palavra Deus, ele se tornou tão convulsivo que quebrou a ponta do lápis. Começou a rabiscar, rasgou o papel, quebrou a ponta do lápis, porque ele não conseguia sequer pronunciar essa palavra. Tamanha culpa que ele sentia e tamanha distância em que ele se encontrava conscientemente ou consciencialmente dessa sintonia com Deus. O Brás colocou, um pequeno erro no modo nessas relação é a voz melodiosa, estilo de religiosos, para se comunicar com o mundo maior. Pois é, o interessante, Brás, quando a gente fala sobre essa questão da sintonia, é muito interessante que no dia a dia das pessoas, elas têm um modo de se comportar. No momento em que elas fazem uma evocação, elas utilizam essa voz sacramental, essa voz melodiosa, melosa até, para fazer a evocação, sendo que no dia a dia a pessoa não é assim. E aí todo mundo acha que no momento em que você está numa reunião mediúnica fazendo uma prece, toda a sua personalidade agressiva, equivocada, egoísta, orgulhosa, ela fica do lado de fora da instituição. Então, na verdade, o nosso comportamento é a principal prece que nós realizamos todos os dias. Muito mais do que ficar de joelhos, juntar as mãozinhas, ficar diante de um altar. A sua conduta, sustentada pelo amor, pela caridade, pela fraternidade, é uma prece silenciosa que você faz constantemente, que nós fazemos constantemente. Eu posso estar num carro, dirigindo no trânsito, e tendo esse comportamento fraterno de respeito, de solidariedade, de compreensão. Isso já é uma prece silenciosa. E aí então eu estou indo para o centro espírita, bota a mão para fora, põe a cabeça para fora, começa a xingar, começa a fazer acontecer, aí para no estacionamento do centro espírita, entra na reunião mediúnica e ele se transforma. Aí faz aquela prece bonita, porque ele tem assim uma capacidade poética muito grande, aquela voz serena e tudo mais, mas lá fora ele é outra pessoa. Então esse tipo de evocação ela acaba sendo exterior. Essa é uma questão. Seria a hipocrisia fraterna, ela é proposital. O hipócrita é aquele que faz isso propositalmente. Agora nós temos aqueles que realmente têm uma fraqueza de caráter, uma personalidade muito forte, uma pessoa difícil de lidar, que ele tenta fazer isso, só que ele não consegue. Ele acaba fracassando. Então temos aqueles que intencionalmente fazem isso e temos aqueles que inconscientemente fazem isso. Temos as duas situações que devemos considerar. Na questão 272, as evocações oferecem frequentemente mais dificuldades aos médiuns que os ditados espontâneos, sobretudo quando se trata de obter respostas precisas e perguntas circunstanciadas. Para tanto são necessários médiuns especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos. Já vimos lá no item 192, que eles são muito raros. O que quer dizer isso? Quando se faz uma evocação, quando nós estudamos sobre
os tipos de médium que nós temos. Nós temos aqueles médiums que são psicógrafos, médiums falantes, médiums curadores. Dentro da psicografia, Kardec falava num capítulo especial sobre psicografia, nós temos aqueles médiums que psicografam receituário, psicografam livros, outros psicografam mensagens morais, outros mensagens científicas, outros comunicações de desencarnados. Temos aqueles médiums que são polivalentes, que têm a capacidade, a facilidade de entrar em sintonia com qualquer um desses temas, que já é mais raro, como Kardec coloca, que são os médiums flexíveis. Por isso, então, muitas vezes eu faço uma evocação, mas o espírito não vem. Mas não é que ele não vem se comunicar, ele não consegue se comunicar embora esteja presente. Porque não há sintonia, a fluidez entre o pensamento dele com o pensamento do médium. Espiritualmente, fluidicamente, eles não conseguem se sintonizar. Lembre, vamos pensar mais uma vez, o perispírito é como se fosse uma nuvem que tivesse em volta de nós. Imagina que nós temos, junto desse corpo físico, nem dentro nem fora, mas envolvendo-o como um todo. Nós temos um corpo feito de nuvem. Quando eu me aproximo de um espírito, ou quando um espírito se aproxima de mim, ele traz o seu corpo de nuvem também. E aí então o vapor da minha nuvem se mistura com o vapor da nuvem dele. Se nós temos vapores da mesma qualidade, mesma temperatura, mesma substância, mesma densidade, e aí então elas se misturam e começam então a trocar informações, trocar fluidos, trocar energias. Isso significa que o meu pensamento consegue ser passado para você porque as nossas nuvens conseguiram se misturar. Agora, eu sou um médium que tem aquela nuvem que parece uma tempestade, escura, densa, e vem um espírito que vem uma nuvem, aquela nuvem bem pálida, bem tranquila, num dia de sol, num dia de verão, que nem incomoda a luz do sol. E aí então esse espírito tenta entrar em sintonia comigo. As nuvens não se tocam, não se misturam. Consequentemente, ele não consegue se comunicar comigo. E os médiuns universais são aqueles médiuns, esses médiuns flexíveis que Kardec chama, são aqueles médiuns que podem assimilar essa nuvem, esse fluido, de qualquer espírito. Quando nós pegamos, por exemplo, esses médiuns de psicografias, de comunicações familiares, são esses tipos de médiuns, na maioria das vezes. Porque ali estão presentes espíritos que chegam com uma grande felicidade de se comunicar, como nós temos aqueles espíritos que trazem grande sofrimento. E o médium é capaz de se comunicar com os dois, ou com qualquer outro tipo. Por isso, então, não adianta fazer uma evocação se o médium não oferece condições para isso. E quando nós falamos sobre a questão da densidade das nuvens, a cor das nuvens, não significa, não quero dizer que é melhor ou que é pior. Nós falamos de diferenças. Eu posso ser um indivíduo que tem uma mente, e eu sou assim pessoalmente, embora não seja médium, ostensivo, né, nesse sentido, eu sou alguém que gosta muito desse lado científico. Eu, André, pessoalmente, tenho essa tendência para a ciência, eu gosto desse assunto. E aí vem, vamos supor que eu seja um médium ostensivo, e vem um espírito querendo trazer uma poesia através de mim. Ele não vai encontrar nada de poético dentro de mim. Pelo contrário, se ele quiser relatar alguma coisa, eu estou à disposição. Se ele quiser vir trazer poemas, declarações, fazer declamações, ele vai sofrer muito. Porque eu não consigo assimilar esse tipo de ideia. Então nós temos aqueles médiums que lidam melhor com a arte, com a ciência, com o sentimento, com o evangelho. Cada indivíduo apresenta uma característica. Então lembra que nós comentamos ontem sobre a lição de casa que vocês deveriam fazer? Sobre fazer uma análise de filmes, livros, músicas, artes, qualquer coisa aqui que a gente está falando. Vocês escolheram músicas, ou espero que vocês escolham, né? Não precisa trazer para a sala de aula, basta que vocês peguem esse material e façam uma análise para poder ver o conteúdo dele dentro daquele tema que nós estudamos ontem. Eu escolhi minha música, vocês escolheram a música de vocês. De repente a música que vocês escolheram, para mim, é uma música chata. Uma música parada,
uma música muito melosa, uma música sem graça. E a música que eu escolhi pode ser uma música muito agitada, muito barulhenta. Não significa melhor ou pior. É simplesmente uma questão de tendência. E se eu tiver que escolher um show para poder participar, naturalmente eu vou escolher um show daqueles artistas que se afinizam com o meu gosto. Quando nós falamos sobre isso na semana passada, sobre a questão da influência do espiritismo na arte, eu trouxe para vocês você não conhece adolescente, Brás. Meus alunos chegam aqui ouvindo cada música que eu falo. Como é que você consegue ouvir isso? Ou é música da hora. Assim que eles falam, né? Essa música é mó da hora. Eu falo, cara, que hora é essa que vocês ouvem esse negócio? Mas tudo bem, né? Uma questão de... né? Tá valendo tudo, qualquer tema, fraterna. O que vale é a letra, é a melodia, é o tipo de efeito que aquilo provoca sobre você. Para um adolescente que ouve funk, por exemplo, a batida do funk para ele é algo excitante. Para nós é algo incômodo. Né? Ontem mesmo eu vi um filme interessante em que o indivíduo diz assim, que as pessoas não mudam, mas elas vão tendo uma percepção diferente da vida conforme elas têm mais passado do que futuro. Então você vai envelhecendo, a sua vida vai ter um passado mais comprido e você percebe que seu futuro está ficando cada vez mais curto. Isso te traz experiência. Agora, para um jovem que tem um futuro que ele não consegue nem vislumbrar onde acaba, e ele tem pouca experiência de vida, ele vai viver as grandes emoções. Mas, enfim, eu falava para vocês a respeito... né? Maldade, hein? Limpa o cantinho da boca aí, Armando. Isso é maldade. Vamos lá. Né? Então, é que a gente falava sobre o Rock in Rio. O que é o Rock in Rio? É aquele festival em que 2 fins de semana nós temos ali variedades muito interessantes de músicas que vão se concentrando em determinados dias. Então as pessoas vão comprando seus ingressos de acordo com o dia em que o artista que ela gosta vai participar. Então tem pessoas que gostam daquele heavy metal, como aconteceu, tem outros que gostam de uma balada, tem outros que gostam de música nacional, cada um comprando o seu ingresso. Esse tipo de tendência que nós temos também diz respeito, rock também, aliás, o show de rock foi muito bom. Isso tudo diz respeito ao quê? À preferência de cada um. E quando se fala em psicografia, não é diferente. O espírito que vai se comunicar com mais facilidade vai ser aquele espírito que tem afinidade com o meu modo de pensar. Esse é um obstáculo que eles acabam encontrando. O Dudu colocou, né, um dia num trabalho de psicografia e na minha evidência, observei que veio uma senhora que não se unia ao médium escrevente, mas ao lado dela veio um espírito, né, que fez um enlace fluídico onde escrevia o que ela pensava. Me explica isso. É o porta-voz, Dudu, é exatamente isso. Quando você se comunica, esses espíritos, por exemplo, que se comunicam em reuniões públicas, através de um médium, que não é um médium tão potente assim para a psicografia, nós temos aqueles trabalhadores, aqueles mentores que trabalham com aquele médium e eles servem de porta-vozes. O espírito não consegue falar, mas eu falo. É aí que muitas vezes, esse é um detalhe interessante, é aí que muitas vezes vem um espírito para falar com um familiar e vem uma comunicação de um jeito que o cara não fala. O médium não fala daquele jeito. Aliás, o espírito não falava daquele jeito. Ele não pensava daquele jeito. O que significa isso? Que é alguém que está falando por ele. Ele vai dizer assim, fala para minha mãe que eu sinto muita saudade. Aí o porta-voz vai dizer assim, querida mamãe, sinto muita saudade. Aí a mãe vai levantar a sobrancelha e fala assim, meu filho nunca me chamou de querida mamãe. Mas é a forma como o espírito, aquele porta-voz, aquele intermediário, passou a comunicação. E vocês sabem, né, que no caso de um telefone sem fio, é sempre aquela brincadeira que a coisa vai se transformando, a coisa vai se modificando com o passar do tempo. Por isso, então, importante lembrar que existe esse trabalho intermediário que pode, muitas vezes, mudar um pouco a característica da comunicação. Porque o fato de o espírito não conseguir se comunicar não significa que ele não vai deixar sua mensagem. Se alguém tiver a possibilidade de fazer isso por ele. Deixa eu ver aqui, por que ela não conseguiu fazer com que ela e o médium estivessem na mesma sintonia e precisou que outro espírito que acompanhava fizesse isso? Exato o que eu falei para você, de acordo com a vibração dela, de acordo com a tendência que o médium tem. Assim como nós temos a simpatia
e a antipatia por certas pessoas, pelo modo como ela vive, por aquilo que ela pensa, pelos seus gostos, existe também, a gente pode dizer assim de uma forma grosseira, essa simpatia ou essa antipatia fluídica. Mas não quer dizer que seja bom ou mal. O fato de eu não gostar daquilo que você gosta não nos coloca em sintonia. Isso cria uma certa antipatia. Mas não quer dizer que você seja uma pessoa má e eu seja uma pessoa má. Somos nós que não nos afinizamos. E isso acontece também nas psicografias. O que mais aqui? Falta aqui para a gente fechar. Deixa eu dar uma corridinha aqui, que falta só um trechinho. Item número 273. Deixa eu ver aqui, não, aqui embaixo ainda. Então, porque já dissemos, as relações fluídicas nem sempre se estabelecem instantaneamente com o primeiro espírito que se apresenta. Convém, por isso, que os médiuns não se entreguem a evocações para perguntas detalhadas sem estarem seguros do desenvolvimento de suas faculdades e da natureza dos espíritos que os assistem. Pois com os que são mal assistidos, as evocações não podem ter nenhum caráter de autoridade. Então, se é um médium despreparado, no momento em que se faz a evocação, ele fica simplesmente à mercê daquilo que os espíritos oferecem para ele. Bom, deixa eu parar por aqui, pessoal, porque senão a gente vai correr e vai perder aqui coisa que sabe que eu não gosto, né? Então, ficamos por aqui, tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Podemos encerrar? Tudo certo? Na próxima segunda-feira a gente continua abordando esse assunto. Aí, se tiver alguma dúvida, vocês, por favor, me falem. Lembrando que hoje, olha que interessante, hoje é dia 26, não, 26 coisa nenhuma. Hoje é dia 20, hoje é dia 30, amanhã 31 é o último dia, a última quinta-feira do mês. Então amanhã vai ser o nosso tema livre, tá? Não se esqueçam. Eu já estava me esquecendo agora. Então amanhã é o nosso tema livre, tragam as perguntas, participem, tragam a sua contribuição. Isso aí, dia das bruxas, vamos falar das bruxas, já pensou? Aliás, temas muito interessantes.